Graça e paz, bem-aventurado, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia Online da Escola Macários. Estamos estudando o módulo Profetas Menores. Na aula anterior, fizemos toda a introdução deste módulo, estudamos também o livro de Oséias e hoje falaremos do profeta Joel. O livro de Joel possui apenas 3 capítulos. Eles são bem didáticos, bem autoexplicativos. Mas vamos ver alguns detalhes que esse livro nos reserva. O livro do profeta Joel, como eu disse, é uma obra breve, porém ela é poderosa, porque aborda temas como juízo divino, arrependimento, restauração, a promessa do Espírito Santo. Joel apresenta uma mensagem de esperança em meio à devastação que é representada pela invasão dos gafanhotos, mas também destaca a fidelidade de Deus. O profeta Joel é tido como o autor desse livro, e sobre a sua identidade nada sabemos, a não ser que ele é filho de Petuel, como diz o versículo 1 do livro, no capítulo 1. Palavra do Senhor que veio por intermédio de Joel, filho de Petuel. Apesar de termos poucas informações sobre Joel, a literatura desse profeta dá indícios de que ele era um profeta do sul, de que ele profetizou antes do cativeiro da Babilônia. O nome Joel do hebraico Ioel é composto, obviamente, e ele possui 2 palavras. A primeira é Yahvé, de forma abreviada, Iô, ou Iá, e a palavra El. Logo, Joel significa Jeová é Deus, ou Deus é Jeová. O Senhor é Deus, que seja. O nome Joel basicamente é isso. Ele escreveu por volta do século 6, entre o século 6 a 10, é a data mais provável, a data mais ampla, mas, como eu disse, como o livro fala de sacerdócio, como o livro fala de Jerusalém, de restauração do povo de Judá, é bem provável que o profeta Joel profetizou antes da invasão babilônica. Também é muito provável que os gafanhotos que Joel viu sejam representações do exército da Babilônia. Então, isso coloca o livro de Joel antes dos anos 600, visto que Nabucodonosor invadiu Jerusalém na sua primeira invasão no ano 605, 606 a.C. Podemos situar o livro de Joel nos anos 500 antes de Cristo, ou seja, o início ali do século 6 antes de Cristo. Joel profetizou em meio a uma crise nacional em Judá, possivelmente após a praga de gafanhotos se manifestar de forma devastadora, e antes ou durante a invasão de Nabucodonosor, como eu disse, provavelmente antes. Sua mensagem se concentra na necessidade de arrependimento diante dos juízos de Deus e na promessa de restauração para aqueles que se voltam a ele. Esse seria o resumo dos 3 capítulos do profeta Joel. Temos algumas palavras-chave que norteiam o livro, como arrependimento, juízo, restauração, dia do Senhor. O dia do Senhor está muito claro no livro de Joel. E derramamento do Espírito. Versículo 28 do capítulo 2. Há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, essas palavras são palavras-chave que nos dão um direcionamento de como devemos estudar o livro de Joel. Joel 2:25 tem uma promessa de restauração. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Façamos, então, o esboço do livro.
Vamos estudar de forma sintetizada os 3 capítulos do livro do profeta Joel. O primeiro tópico desse esboço vai nos revelar o impacto devastador dos gafanhotos. Nós temos aqui o relato de Joel no capítulo 1. Verso 2 diz assim: escutai isso, vós, anciãos, e prestai atenção, todos os habitantes da terra. Aconteceu coisa semelhante em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e os vossos filhos aos seus filhos, e aos filhos destes, à geração seguinte. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, ó ébrios, ó bêbados, e chorai, lamentai-vos, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque foi tirado da vossa boca. Porque uma nação poderosa se levantou sobre a minha terra, poderosa e inumerável. Os seus dentes são como dentes de leão, e as suas mandíbulas são como de leoa velha. Fez da minha videira uma desolação e descascou a minha figueira, tirou a casca da minha figueira, descortiçando-a e lançando-a por terra, embranqueceram os seus ramos. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco por causa do marido da sua juventude. Por mais que seja possível que essa invasão de gafanhotos tenha sido literal, também é impossível negar que ela aponta para o exército da Babilônia. Nós podemos ver aqui no versículo 6, porque uma nação poderosa se levantou. Então, da mesma forma que Abacuque recebe de Deus uma revelação dos soldados da Babilônia, os caldeus vindo como águia, como leopardos, temos também aqui a revelação no livro de Joel. Então, ele diz que a oferta de cereal cessou, desapareceram da casa do Senhor, os sacerdotes servos do Senhor estão de luto. Então, você pode notar que é um período antes da destruição do templo, antes da invasão babilônica. O templo foi destruído no ano 586 a.C., na terceira invasão de Nabucodonosor, depois de um cerco de 18 meses. Portanto, aqui o templo ainda estava de pé. Verso 10. O campo foi saqueado, a terra lamenta porque o trigo está destruído e o mosto se secou e falta óleo. Envergonhai-vos, lavradores, e lamentai-vos, vinhateiros, gemei pelo trigo sobre a cevada, porque a colheita do campo se perdeu. A figueira secou, a videira se secou, a figueira murchou, a romeira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, pois já não há alegria entre os filhos dos homens. Então, nós temos a descrição da devastação causada pelos gafanhotos, um chamado à lamentação e ao arrependimento. Nós vemos aqui no verso 13: cingi-vos de saco e lamentai-vos, ó sacerdotes, chorai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de cereal e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Então, como os campos foram destruídos, seja pela invasão dos gafanhotos ou pelos caldeus, a verdade é que não há mais como ofertar na casa do Senhor. Por isso, Abacuque, ou melhor, Joel, os convoca a um arrependimento. No verso 14, ele diz: santificai um jejum, convocai a assembleia, um dia de proibição, reúnam os anciãos e a todos os habitantes da terra na casa do Senhor, vosso Deus. Clamai ao Senhor, vosso Deus, e dizei: ai desse dia, porque o dia do Senhor está perto, virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Note que, primeiro, temos a descrição da devastação, depois as consequências, como a falta de trigo e oferta de manjares. Joel conclama o povo a lamentar e chorar. E temos ainda outras consequências, como o dia do Senhor. Versículo de número 16. Então o mantimento não será cortado diante de vossos olhos,
A alegria e o regozijo não desapareceram da casa do Senhor? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os ladrões, os lagares destruídos e a colheita de trigo se secou. Então, note que as descrições elas refletem mais a invasão de um exército do que a invasão meramente de gafanhotos. Por que muge o gado e bramam confusas as manadas de bois? Porque não há pasto para eles. Também os rebanhos de ovelhas pereceram. A ti clamo, ó Senhor, porque o fogo consumiu os campos. Veja que provavelmente os exércitos queimaram as lavouras, não gafanhotos. Os, o fogo consumiu os campos dos pastores no deserto e a chama queimou todas as árvores do campo. As bestas do campo ainda bramam a ti, porque se secaram as correntes da água e o fogo consumiu os campos no deserto. Então, este primeiro tópico do livro de Joel fala do impacto desses gafanhotos que representam os exércitos da Babilônia. Temos um segundo tópico no livro de Joel, que é o chamado ao arrependimento, como a gente vê nos versos 13 e 14 do capítulo 1, e também nos versículos 12 até o 17, no capítulo 2. Então, aqui, como a gente já viu no capítulo 1, Joel conclama o povo a apregoar um jejum, a orar e a se arrepender. E, novamente, no capítulo 2, Joel convoca o povo. Vamos ler o verso 12. Diz assim: Agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lamento e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E voltai ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e abundante em sua bondade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se arrependerá e mudará de ideia e deixará após si uma bênção, uma oferta de cereal e uma libação para o Senhor vosso Deus. Tocai o chofar em Sião, santificai um jejum, convocai a assembleia, um dia de proibição. Versículo 16: Congregai o povo, santificai a congregação, convocai os anciãos, reúnam os jovens e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento nupcial. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar e digam: Perdoa, ó Senhor Jeová, o teu povo, e não entregue a tua herança ao opróbrio, à vergonha, à destruição, para que as nações não tenham domínio sobre ele, para que não digam entre os povos, onde está o teu Deus? Note que, outra vez, o texto se refere à invasão. Então o Senhor terá zelo por sua terra e terá compaixão do seu povo. Esse é o segundo tópico. Já o terceiro tópico fala do dia do Senhor. No capítulo 2, do versículo 1 até o 11, temos a descrição do dia do Senhor e seus horrores. Veja, tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremei todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor Jeová está perto. Lembre-se que o dia do Senhor, ele fala de um juízo iminente e de um juízo extremo, um juízo longínquo, um juízo escatológico. Há o dia do Senhor como juízo imediato, um juízo próximo, e também o juízo extremo, um juízo escatológico. Porque se aproxima o dia de tristeza, dia de trevas, dia de densa escuridão, como a alva que se estende sobre os montes, assim virá um povo grande e poderoso que nunca houve nos dias antigos, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, nas gerações seguintes, outra vez apontando para a invasão babilônica. Diante dele consome-se o fogo, e de trás dele a brasa chama. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, atrás dele o árido deserto. Nada escapará dele. Seu aspecto é como o aspecto de cavalos e correm como cavaleiros. Como o estrondo de carros de batalha sobre os cumes dos montes, irão saltando como o crepitar da chama de fogo que consome o restolho e como povo poderoso ordenado para a batalha. Diante deles estremecem os povos e todos os rostos ficam pálidos. Correm como valentes, como homens de guerra, escalam as muralhas. Cada um marcha por sua volta e não se desvia da sua fileira. E não se empurra entre si, senão que cada um vai por sua rota.
Ainda que caiam entre as armas, não se ferirão. Olha, o preparo do exército descrito por Joel. É óbvio que ele está se referindo ao exército invasor. Subirão pela cidade e correrão sobre os muros, subirão sobre as casas e entrarão pelas janelas como ladrão. A invasão em Jerusalém, que aconteceu pelo exército babilônico. Então, nós temos a descrição do dia do Senhor, a exortação ao arrependimento antes da chegada desse dia. Foi o que Jeremias fez pregando em Jerusalém. E ainda temos as promessas de restauração. Essa é uma das grandes temáticas dos livros proféticos, sejam os profetas maiores ou os profetas menores. Deus sempre libera a promessa de restauração, obviamente, caso haja o arrependimento de seu povo. Temos o versículo 18 até o 20. Então o Senhor terá zelo por sua terra e terá compaixão do teu povo. O Senhor responderá e dirá do seu povo: Eis que vos envio cereal, vinho e azeite, para que vos farteis, e nunca mais voltarei a colocá-los como opróbrio entre as nações. Verso 20. Aquele que é do norte, apartarei para longe de vós. Deixá-lo-ei em uma terra seca e desolada, com uma vanguarda de frente para o mar, mar oriental, e a sua retaguarda para o mar Mediterrâneo. Espalhar-se-ão o seu mau cheiro e a sua podridão subirá, porque ele fez, é, porque ele fez grandes coisas. Então, promessa de Deus e de restauração para o povo de Judá. Depois temos ainda a promessa do derramamento do Espírito Santo e os efeitos desse derramar, efeitos imediatos. Joel, capítulo 2, verso 28 e 9, inclusive, é a temática da pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. Ainda sobre vossos servos e sobre as vossas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Então, você pode notar que há promessa no versículo 28 e as consequências, os efeitos desta promessa, desse derramar, no versículo 29. E, novamente, o chamado à salvação para todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. E Paulo, o apóstolo, usa esse texto na carta aos Romanos, deixando claro que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 2, versículo 32, diz assim: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como disse o Senhor ao remanescente dos remidos, aos quais o Senhor há de chamar. Portanto, existe essa certeza de que se aquele que está em pecado clamar ao Senhor, ele será salvo. Um quinto tópico, o julgamento sobre as nações, no tribunal das nações, no vale de Josafá, e a restauração plena de Judá, revelação esta que está no capítulo 3 de Joel. Nós temos aqui o julgamento das nações por suas injustiças, lembrando que este tribunal será montado no Vale de Josafá. O Vale de Josafá nada mais é do que o Vale do Julgamento de Jeová. A palavra Josafá, o nome Josafá, significa julgamento de Jeová, julgamento de Yahvé, julgamento do Senhor. Então, neste vale, Deus irá julgar as nações. Na verdade, seu Filho, Jesus Cristo, é quem julgará as nações, porque ele recebeu o poder de julgar por ser o Filho do homem. Então, nós podemos ler aqui no capítulo 3, porque naqueles dias, naquele tempo, eu farei regressar os cativos de Judá e de Jerusalém e reunirei todas as nações e as farei descer no vale de Josafá e ali entrarei em juízo com elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, que foi dispersa entre as nações e porque repartiram a minha terra.
Temos ainda a restauração e bênçãos finais para ajudar. Verso 9 do capítulo 3 diz assim: proclamai isto entre as nações, preparai-vos para a guerra, levantai, ó valentes, aproximai-vos e levantai todos os guerreiros. Forjai a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Isso mostra como o povo de Israel se levantará para a guerra, mesmo aqueles que não são soldados, mesmo aqueles que já estão fora de combate, estão com uma idade avançada, pessoa do mundo agrícola, todos irão para a guerra. Verso 11: reuni-vos e vinde todas as nações em redor e aproximai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Despertem-se e subam as nações ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então veja, esse texto, do capítulo 3 de Joel, aponta para a grande tribulação, a vitória de Deus sobre os inimigos de Israel. A gente pode encontrar isso também em Zacarias 14, Apocalipse 16 ao 19, mas depois desta batalha, o Senhor Jesus, ao se manifestar em glória, assentará o seu trono e o julgamento das nações ocorrerá ali, antes da instituição do milênio. Enfim, concluindo o livro de Joel, ele nos oferece uma mensagem de advertência e esperança em meio à devastação causada por esses gafanhotos. E ele destaca também a importância do arrependimento, começando pelos sacerdotes, começando na casa de Deus, e termina com promessa de restauração para aqueles que se voltarem a ele. A visão do dia do Senhor é equilibrada com a promessa do derramar do Espírito Santo. Então, existe um juízo iminente, um juízo final para aqueles que não se voltam para Deus, e existe promessa de restauração, promessa do Espírito para aqueles que entregam sua vida ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus e eu te vejo na próxima aula.